Desde a década de 90, a Assembleia Legislativa de São Paulo desempenha um papel firme com comissões parlamentares de inquérito sobre assuntos de interesse público. CPI da FEBEM, CPI dos refugiados, da exploração infanto-juvenil, CPI sobre crimes cibernéticos e por aí vai ao longo dos anos até chegarmos às mais recentes, da violência sexual contra as mulheres e comissão parlamentar de inquérito sobre as cavas subaquáticas. Mas você sabe como atuam as faladas CPIs? As comissões parlamentares de inquérito são uma das formas do Poder Legislativo exercer sua função fiscalizadora. São criadas por ato do presidente para apurar fato determinado mediante o requerimento de pelo menos 1/3 do parlamento, ou seja, 32 deputados. Os parlamentares têm poder de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei no regimento da Assembleia. Acompanhe agora comigo os principais trabalhos das CPIs aqui na Alesp em 2021. A cratera submersa, utilizada para comportar sedimentos dragados do canal Piaçaguera, é objeto de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Alesp. Os parlamentares temem que a construção ceda e cause prejuízo ao meio ambiente e à população local. O porta-voz da CETESB esclareceu também como o monitoramento é feito e que os resultados estão disponíveis para consulta pública. Com 25 metros de profundidade e 400 metros de diâmetro, a cava subaquática em Cubatão comporta cerca de 2 bilhões e 400 milhões de litros de sedimentos tóxicos. Havendo o número de membros presentes nos termos regimentais e do ato da mesa número 26 de 2021, declaro aberta a 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato número 6 de 2021, com a finalidade de investigar irregularidades envolvendo os processos de licenciamento e monitoramento da cava subaquática do estuário entre Santos e Cubatão, no litoral de São Paulo, que é preenchida com cerca de 2,4 bilhões de litros de sedimentos tóxicos, colocando a região em iminente perigo de crime ambiental das proporções verificadas na cidade de Brumadinho, Minas Gerais. Registro a presença dos nobres deputados Tenente Coimbra, Maurici, Barros Munhoz, Ricardo Madalena e Alex da Madureira. Solicito ao secretário a leitura da ata da última reunião. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o nobre deputado Ricardo Madalena. Peço dispensa da ata, da leitura da ata. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata da 3ª reunião desta CPI. A finalidade desta reunião é proceder à oitiva do senhor representante da empresa CETESB para prestar esclarecimentos a esta comissão parlamentar de inquérito. É o doutor Domênico Tremaroli que vai prestar esses esclarecimentos. Eu queria, então, fazer a advertência e qualificação e compromisso do depoente. Com a palavra, passaremos a palavra para ele em seguida. Eu só gostaria de esclarecer, doutor Domênico, que nós vamos estabelecer um prazo. O senhor acha razoável 20 minutos para uma explanação, para depois a gente abrir para perguntas dos membros da comissão? Está bem razoável. 20 minutos, o senhor acha razoável? Tá bom, está ótimo. Então, ok. Assim que for feita a explanação, nós vamos franquear a palavra para cada um daqueles que se inscreverem. E, desde já, eu comunico que as pessoas que desejarem se pronunciar, nós vamos imediatamente, já podem ir se inscrevendo, E nós vamos obedecer à ordem de inscrição, então. Tomado o compromisso do depoente, passamos a palavra ao doutor Domênico. Por favor, doutor Domênico, a palavra é sua. Bom dia, deputado Barros Munhoz, demais deputados que integram essa CPI. É uma satisfação poder estar aqui prestando esclarecimentos sobre o licenciamento ambiental.
né, praticado aqui no Estado de São Paulo, em particular pela diretoria que eu respondo atualmente, que é a Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental. O licenciamento aqui em São Paulo, ele é feito basicamente em 2 segmentos, né? O segmento de fontes de poluição, que são as atividades industriais, sobretudo as atividades industriais, e que podem importar em causar poluição ambiental. E numa vertente mais recente, que na cronologia veio praticamente aqui no Brasil 10 anos depois dessa visão de licenciamento de fontes de poluição, vem a questão da avaliação de impacto ambiental, que é um licenciamento diferente do licenciamento de atividades industriais, de fontes de poluição. É um licenciamento que ele tem uma vertente muito forte no impacto sobre as populações, sobre a atividade econômica, sobre os meios físico e bióticos, né? Aquilo que impacta na biologia, nos ecossistemas e no meio físico, no ambiente físico, alteração de lugares, movimentação de solo, sedimentos e coisas assim. Esse licenciamento, essa atividade que nós estamos tratando hoje, basicamente ela foi instituída para poder sustentar as atividades econômicas ali naquela região de Cubatão, Santos Cubatão. Então, uma integração de um canal do porto, da entrada do porto de Santos, para atingir, digamos, atividades industriais que estavam mais na parte de cima, mais afastadas da costa, né? Que era o caso da Cosipa, da Ultrafértil. Então, esse canal foi aberto naquela época, em 1965, com esse objetivo de possibilitar a navegação para levar matérias-primas até a Cosipa e para sair com material acabado, né? Naquela época nem havia esse conceito de administração de impactos ou de controle de poluição, como ele foi instituído já na década de 70. De modo que a primeira intervenção ali de abertura de canal, ela não contou com licenciamento. Houve a dragagem e esse material todo foi disposto naquela região ao entorno do canal, né? Posteriormente, né, evidentemente que para que um canal possa ser utilizado para navegação, ele precisa ser mantido limpo, numa certa profundidade em que as embarcações possam navegar. E essa necessidade, então, constante de manutenção de profundidades do canal, ela é uma situação permanente. E, no decorrer do tempo, foram necessárias outras dragagens para manter o canal disponível para navegação e manter a atividade econômica em exercício ali, que é muito relevante para aquela região do estado, para os municípios de Santos, Cubatão, Guarujá, né? Enfim, e num dado momento já foi introduzido o conceito da avaliação de impacto para administrar esse material, esses sedimentos, né? Seja para avaliar com maior detalhe a qualidade dos sedimentos existentes e propor para esses sedimentos uma destinação adequada, né? Então, esse licenciamento que nós tratamos hoje, ele leva isso em consideração, né? Aquilo que antigamente se fazia sem muito critério, né? A partir do momento que surgiram os instrumentos legais para administrar a prevenção, a poluição e a administração de impactos, isso passa a ser feito de uma forma que tem que ser orientada pelos regramentos legais, né? Então, esse licenciamento que foi feito agora, ele levou em consideração a qualidade dos sedimentos e as técnicas de destinação final,
ou de disposição desse material que pudessem ser aceitas ambientalmente como uma solução adequada. O Bevilacqua, na semana passada, explanou bastante sobre os aspectos técnicos de cada uma dessas fases e do sedimento, da evolução da implantação da obra, né? Então, resumidamente, esse caso, houve a identificação perfeita dos sedimentos, né? Foi proposto, então, que esse sedimento fosse disposto em cavas, que não são, as cavas, eles não são, assim, configurações de uma superfície para cima, né? De uma superfície, digamos, natural para cima. As cavas, elas se constituem em escavações, né, para abrir espaço à disposição de sedimento, que depois, sobre o sedimento, venha uma cobertura e esse material fique isolado. Então, uma cava, não se pode pensar que uma cava possa, em uma cava, possamos ter um risco de desmoronamento, de desbarrancamento que exceda os limites da cava, né? Que saia além dos limites daquele, vamos dizer assim, daquele buraco que foi constituído para receber sedimentos, né? Então, isso é uma coisa que, essa comparação com Brumadinho, ela não faz o menor sentido, né? Nessa questão de deslizamento, de arrastar sedimentos ou coisas do tipo, né? O material foi disposto, a cava já está encerrada, e o que nos tranquiliza, né, nessa fase que nós estamos, pós-exercício já da disposição de resíduos ali naquele lugar, é que o licenciamento procurou olhar todos os impactos que essa operação pudesse causar, seja na qualidade das águas, no meio biótico do lugar, sobre as populações que vivem da pesca e outras atividades relativas à exploração desse território, né, para fins econômicos, né? Tudo isso foi administrado e os monitoramentos indicaram resultados satisfatórios, os monitoramentos e os relatórios de administração de impactos, né? Hoje, pós, né, atividade já encerrada da cava, nós temos relatórios de monitoramento que indicam sucesso tremendo na limpeza do canal, né? Com resultados muito positivos para o meio ambiente naquele território. Então, nós entendemos que é com muita satisfação que nós vemos esses resultados, porque eles, de certa forma, eles consagram o nosso rito de licenciamento, não só o rito, mas também o rigor com que as operações e os impactos identificados foram administrados, né? E são administrados assim em cada um dos licenciamentos que utilizam essa técnica de avaliação de impactos, né? De modo que eu ficaria por aqui, deputado Dr. Barros Munhoz, eu ficaria por aqui na explanação. Se houver alguma dúvida, eu pretendo esclarecer de uma forma simples também, né? Porque o assunto é complexo. Talvez esse seja o licenciamento mais complexo realizado aqui na CETESB com avaliação de impacto. Nós demandamos, inclusive, consulta a organismos internacionais de licenciamento ambiental para apoiar as decisões, né? Então, o licenciamento é muito complexo, o assunto é complexo, mas nós temos hoje uma situação bastante bem administrada e nós podemos, com isso,
defender o processo todo que se transcorreu. Enfim, eu fico à disposição agora para esclarecimentos e para poder deixar o mais claro possível para os senhores qualquer dúvida que possa existir sobre esse processo. Eu estou aqui na diretoria da CETESB desde 2019, na posição de diretor, mas eu estou na CETESB há 45 anos, tive a oportunidade, inclusive, de estar lá em Itapira, com o seu Rezende, fui levar um pessoal da região de Jundiaí, Indaiatuba, para conhecer o tratamento de esgoto. Itapira foi um dos municípios pioneiros no tratamento de esgoto no estado de São Paulo. E estou acompanhado do Bevilacqua, que semana passada apresentou os detalhes técnicos do projeto, e ele acompanha esse assunto desde lá de mais tempo, desde a origem, praticamente, desse assunto. Então, ele está comigo aqui. Se eu conseguir alguma coisa me falhar aqui no esclarecimento, eu vou pedir o apoio, a ajuda dele. Fico à disposição dos senhores. Muito obrigado, doutor Domênico, e especialmente por essa menção que me sensibilizou muito, do nosso querido e inesquecível José Rezende, foi o baluarte lá do nosso saneamento básico. Começou Isso mesmo. com o meu pai, prefeito, e depois terminou se aposentando comigo, prefeito. E fizemos lá de Itapira um modelo para o Brasil, né, em matéria de tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto e destinação de resíduos sólidos também. Muito obrigado pela lembrança, doutor Domênico. Bom, eu vou passar a palavra primeiro para o deputado Ricardo Madalena e depois para o deputado Maurici, que também está inscrito. Eu queria dizer o seguinte, o prazo previsto para cada membro da CPI é de 10 minutos. Então, deputado Ricardo, eu sugeriria que Vossa Excelência fizesse pergunta por pergunta, se tiver mais de uma, certo? E à medida que o senhor vai perguntando, o doutor Domênico vai respondendo. Eu acho que fica melhor assim do que fazer todas de uma vez só. A menos que o senhor discorde, doutor Domênico, o Ricardo também. É melhor esse método ou fazer todas de uma vez? O que você acha, Ricardo? Na minha opinião, bate e volta. Bate e volta. Ele vai respondendo na medida do possível. Tá perfeito. Então, tem a palavra do Ricardo Madalena, por favor. Bom dia a todos os membros, bom dia, presidente, bom dia, senhor Domênico. É engenheiro, né? Engenheiro Domênico? Eu sou biólogo, sou técnico em saneamento e biólogo. Tá joia. Quantas cavas subaquáticas nós temos hoje no Brasil? O senhor tem conhecimento disso? Eu não tenho conhecimento no Brasil, talvez o Bevilacqua ele possa informar melhor sobre isso, mas aqui em São Paulo essa é a única, né, que nós licenciamos. Sim. E o senhor tem algum conhecimento de outras cavas subaquáticas em outros países? Nós temos registrado que essa prática da disposição de sedimentos em cavas subaquáticas ela é uma prática comum ao redor do mundo, né? Para justamente fazer a administração desses aspectos, que os canais de navegação eles precisam ser mantidos em condições de navegabilidade, né? Então, periodicamente, eles precisam ser dragados e a disposição em cavas, ela, inclusive para sedimentos, como foi o caso aqui de Santos, ela é uma prática comum ao redor do mundo. Tá, isso... Deputado Ricardo Madalena? Pois não. Só pela oportunidade, será que o doutor Bevilacqua podia esclarecer a parte da pergunta frente ao Brasil? Claro, claro. Eu estou sendo ouvido? Sim, Bevi, pode falar. Opa, então, bom dia a todos. Novamente é uma honra estar na presença dos nobres deputados para poder prestar os devidos esclarecimentos. O doutor Domênico já fez uma bela apresentação. Eu só vou complementar, deputado Ricardo Madalena, dizer o seguinte. Como eu falei na minha apresentação passada, acho que foi muito rápido essa parte,
mas vamos esclarecer. De fato, aqui no Brasil, existem 2 cavas subaquáticas. Existe uma cava subaquática no estado do Rio de Janeiro, a qual nós, da CETESB, não temos informações suficientes para poder tomar como algo de referência no nosso licenciamento ambiental. Não foi por falta de interesse nosso. Isso, na verdade, essas informações não estiveram disponíveis a nós, tá? Sobre a cava do Rio de Janeiro. É uma cava que foi construída a partir dos anos 2000, é o que nós sabemos. Ela é de um porte um pouco menor, mas ela tem uma concepção diferente daquela que nós temos aqui em São Paulo. Esse também é um dos motivos que nós não tomamos a guisa de comparação, seja técnica, seja conformacional. Sobre a questão do uso das cavas subaquáticas pelo mundo, os dados científicos mostram que existe hoje no mundo, levantamento de 2010, 2011, se não me engano, são 34 cavas já sendo utilizadas no mundo todo. 34 cavas. A grande maioria dessas cavas, doutor Ricardo, teve a participação da USACE e teve a participação também das equipes da USEPA, orientando suas construções. Então, a mesma equipe que trabalhou aqui conosco no Brasil foram as mesmas equipes que também conhecem esse assunto pelo mundo todo, tá? Então, se não me engano, são 9 ou 10 países, eu não posso agora afirmar, mas esse dado a gente pode passar tranquilamente, porque isso nós temos. Se não me engano, são 8 ou 9 países que fazem uso das cavas subaquáticas. Portanto, a concepção que nós utilizamos aqui, ela já é conhecida tanto tecnicamente quanto cientificamente por todos esses países. Tá? Okay. Desde a década de 70. Deputado Ricardo, só um segundinho, só pela oportunidade, só para esclarecer, o que seria o USAD e o que seria o ZEPA? Então, doutor Barros Munhoz, nós mandamos um glossário para vocês ontem às 11 da noite. Não, só para dar explanação, se o senhor puder dizer. Tá. É a Agência Ambiental Americana, doutor Barros Munhoz. A USEPA é a United States Environmental Protection Agency, né, que é equivalente à CETESB aqui em São Paulo, e ao IBAMA no Brasil, e o USACE é US Army Corps of Engineers. Seria o braço civil de engenharia do Exército Americano. Tá? Perfeito. Ok? Desculpa, deputado Ricardo Madalena, pode prosseguir. Domênico, vocês acham que teria chances reais de ocorrer alguma intercorrência, algum acidente nessa cava subaquática do Casqueiro? Existe risco de ressuspensão desse material submerso? A CETESB faz esse tipo de medição para esse tipo de controle? Se há a iminência de risco ou não? Essa pergunta é boa, porque, de certa forma, ela remete à preocupação inicial que foi trazida aqui ao tema, né? Essa probabilidade, ela praticamente não existe, né? Mas, de qualquer forma, o licenciamento dessa cava, ela tanto estabeleceu critérios e condições de monitoramento durante a implantação para ver os impactos que ela poderia causar e a administração de todas as operações para que evitassem a ocorrência de impacto, isso durante as obras, né? O capeamento, ele somente foi realizado depois que todo o material depositado tivesse uma consistência de capacidade para receber uma tampa. Então,
esse adensamento do material depositado ele foi realizado também com cautela e com toda uma técnica, né? Esse material ficou bem sedimentado, vamos dizer, bem acomodado, para depois receber essa camada grande em cima. Como que esse material depositado ele se relaciona com o ambiente externo, né, superior à cava, e aos próprios sedimentos naturais que ocorrerão agora sobre a cava no dia a dia, isso é monitorado. Então, isso é monitorado frequentemente e qualquer ocorrência que possa vir a ter que possa causar preocupação ambiental nisso, esses resultados eles poderão indicar o que está acontecendo, se isso está estável, né? Se isso está passando alguma coisa, se está transmitindo alguma coisa para o meio aquático fora do ambiente de sedimentos, né? Isso tudo é monitorado. Em princípio, está tudo ok. A condição de monitoramento é uma condição, vamos dizer assim, primordial para o exercício desse tipo de atividade, né? Uma vez realizada, ela tem que ser monitorada permanentemente. Então, essa condição está estabelecida no licenciamento. Então, Domênico, na verdade, se tiver risco de contaminação para a vida marinha ou o próprio ser humano que faça uso da água ali próximo, isso vocês alertam através do monitoramento que vocês fazem. Me corrija se estiver errado. Perfeito, perfeito. O monitoramento vai indicar se isso está causando prejuízos ou se a isso vida marinha ou exatamente. o próprio ser humano. Exatamente. E como que é feita essa informação? Isso é feito através de relatórios periódicos que E como isso chega até a comunidade? Bem, é importante isso, é importante essa fala. Tem duas formas. Uma é das informações que são trazidas ao processo do licenciamento. Então, todo esse monitoramento ele é reportado no nosso licenciamento, no processo, na frequência que foi estabelecido para eles apresentarem. E também, anualmente, a CETESB publica, né, o relatório das amostragens que a própria CETESB realiza para os ambientes aquáticos no estado de São Paulo. Essas águas de estuários, elas são monitoradas no estado e anualmente são gerados relatórios e publicados, né? E os dados direcionados ao licenciamento, eles são também públicos, né? Qualquer interessado ele pode solicitar ao processo, né, que é a CETESB, informações, vistas, enfim, e até a apresentação de relatórios, que pode ser feita essa solicitação e a gente reporta isso na frequência que for demandada, né? As informações são públicas. Não existe um canal direto assim, falar, olha, esse ano tem uma apresentação do resultado do relatório de qualidade ambiental do monitoramento da cava. Não existe essa atividade prevista. Mas qualquer interessado, seja a Câmara Municipal, seja o Ministério Público, a Prefeitura, qualquer ente que possa se interessar por uma informação dessa, é uma informação pública a ser prestada tanto pelo empreendedor, né, quanto pela CETESB. Doutor Ricardo, okay. só me permite eu rapidamente complementar. Pois não. Dentro desse processo, desde a abertura até o preenchimento e o fechamento, foram gerados 90 relatórios. Isso está tudo disponível no processo. A cada 15 dias foi entregue um boletim para a CETESB e também, se não me engano, alguns desses foram encaminhados ao Ministério Público, contemplando todas as ocorrências anômalas, eventuais ocorrências anômalas que pudessem acontecer.
Graças a Deus, nós não tivemos nenhuma desconformidade durante todo o processo. A região, ela foi monitorada, além disso, por meio do parâmetro turbidez durante todo o processo operacional. Não houve, pode-se dizer que durante o período estatístico de tempo, foram pouquíssimas evidências de alteração de turbidez ao longo do processo. A outra questão que eu queria salientar é que, assim, pelo mundo todo, isso está no documento da EPA que eu mandei para o Dr. Barros Munhoz. A capa que se usa normalmente nessas cavas é de 1 metro. Esta nossa cava tem 2 metros de capa. Então, vou repetir. Pelo mundo se usa 1 metro. Aqui no Brasil, aqui particularmente em São Paulo, a capa foi de 2 metros. E a outra questão é que durante todo o processo, depois a gente tem toda a reportagem para passar para vocês, foi usado uma cortina de silt. Eu não sei se o senhor tem conhecimento desse termo. Eu vou tentar esclarecer. A cortina de silt é um equipamento utilizado quando você quer proteger uma captação de água, né? Quando você tem algas, desenvolvimento a vida biológica no meio, às vezes com o crescimento exagerado de algas, acaba interrompendo uma captação. É uma cortina que tem uma porosidade de 60 micras. Isso é exageradamente fino. E durante toda a operação dessa cava, foi adotada a cortina de silt em toda a sua realização. Isso foi colocado pela equipe da EPA americana, da Agência Ambiental Americana, como um plus de requinte, de cuidado que São Paulo e o Brasil adotaram durante o processo. Logo, eu poderia dizer que tudo aquilo que a tecnologia e a ciência conhecem do mais sofisticado nesse tipo de concepção, de construção, operação, enchimento e fechamento, nós adotamos aqui em São Paulo. Pois não, deputado. O microfone está fechado, deputado. Só um minuto. Pois não. A capa, por norma, seria 1 metro e vocês usaram 2 metros. Vocês estavam prevendo algum tipo de acidente para superdimensionar a capa para 2 metros? Não. Não. A decisão pelo uso de 2 metros foi... Partiu do quê? Qual a técnica usada para que dobrasse isso? Por causa do material que foi... Não. Pois não. Não, a questão do capeamento, ela não existe uma regra geral, olha, você deve usar 1 metro, você deve usar meio metro. Foi uma questão preventiva, a CETESB usou sempre pelo mais preventivo. 2 metros havia espaço geométrico suficiente, havia engenharia para isso, nós consultamos e o empreendedor apontou por essa possibilidade de se construir. Então, aliás, foi a questão absolutamente preventiva por parte da CETESB. Nós entendemos que 2 metros havia espaço suficiente para se fazer essa proteção. E agora, o que acontece? Como eu mostrei a semana passada, não sei se o senhor teve a oportunidade de assistir, mas na semana passada eu mostrei que agora nós já estamos com a sedimentação natural no ambiente. Então, o ambiente ele está absolutamente imperceptível na região. Ninguém hoje poderia afirmar, já faz 1 ano e 2 meses, né? Então, o ambiente está absolutamente recomposto como ele era antes. A sedimentação que está hoje sobre a cava é uma sedimentação natural, é um material da região, e muito em breve nós poderíamos ter certamente não só a recomposição ecológica biótica naquela região, como também as possíveis vindas nesses bancos de areia das aves, que é uma prática muito comum lá naquela região e que certamente nós poderíamos ter essa surpresa muito em breve, haja vista que
com essa sedimentação em nível de banco de areia, Caiu como nós afirmamos... Acho que caiu aqui a fala do Bevilacqua, mas só complementando... Nós estamos ouvindo a fala do Bevilacqua, nós estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo o Bevilacqua. Ótimo. O Domênico também. Então, eu queria só terminar dizer o seguinte, que nós já estamos, felizmente, como eu mostrei a semana passada, já estamos experimentando o ambiente como ele era antes, né? Então, qual é a ideia da CETESB? E, felizmente, nós estamos observando isso. O ambiente está recuperando exatamente como ele era antes. Não haverá qualquer percepção de que aquele local teve uma cava, né? Essa é a grata notícia. E, para terminar, doutor Ricardo Madalena, eu posso encaminhar para o senhor a ata da última reunião que participaram as comunidades de pescadores e os resultados do pescado. Tá? Isso a gente pode passar para a sua tranquilidade. Nós temos duas coisas muito importantes para dizer. Primeiro, que não foi constatado a presença de contaminantes no pescado da região. Isso é uma coisa muito positiva, muito importante no ponto de vista de um projeto como esse. E segundo, que a comunidade de pescadores se manifestou nessa última reunião extremamente satisfeita com as condições hoje observadas lá de pesca artesanal, das suas atividades normais, suas atividades artesanais, e que não há qualquer tipo de problema hoje enfrentado por essas comunidades carentes e essas comunidades da região. Eles vêm tendo seus treinamentos, suas capacitações, suas compensações atendidas dentro de todas as perspectivas previstas no licenciamento ambiental, e de maneira que nós não estamos enfrentando qualquer tipo de conflito com as comunidades lá presentes. Última pergunta, presidente, deputado Barros Munhoz. Deputado Ricardo, pois não. O licenciamento ambiental foi concedido em primeiro momento a Uzi Minas. Me corrige se eu estiver errado, Domênico. E, posteriormente, foi transferido à VLI Logística. Como se deu essa transferência? Vocês firmaram algum TAC para que ocorresse essa transferência junto à Uzi Minas e à VLI? E quais os compromissos assumidos? E como se dá a fiscalização da CETESB com relação ao licenciamento ambiental, desde que a licença foi para uma determinada empresa e depois passou para outra e deu sequência? Houve esse TAC ou não? Houve a transferência de responsabilidades de um para outro, né? Isso não precisa ser feito mediante TAC. TAC ele se aplica a ajustamento de conduta, né? Que não é o caso. No caso, é a transferência de direitos e responsabilidades. Se transfere o direito do licenciamento e a responsabilidade também. Então, isso tem que ser feito de forma documentalmente suportada. O senhor tem cópia desses documentos, da transferência? Tem. Opa, isso tudo está no processo. Pode ser enviado a esta CPI? Pode. Sem problema. Tá. E a VLI Logística está cumprindo rigorosamente aquilo que foi firmado? Veja, o licenciamento ele prevê a execução de uma série de medidas de preparação do canal para navegação, de aprimoramento das condições do canal para poder ter navegação naquele trecho deles. E cada etapa prevista no licenciamento vem sendo cumprida e com as obrigações de cada uma delas que são atreladas também que vêm sendo executadas, né? Podemos reportar também essa questão, porque a fiscalização ela se dá da mesma forma, que se fosse a Uzi Minas ou a VLI, né? A fiscalização ela deve focar os aspectos ambientais que foram identificados
naquele empreendimento projetado, né? E como que eles estão ocorrendo, seja na fase prévia, nós tivemos levantamentos antes de mexer no canal, tivemos levantamentos, informações durante as obras, e nós temos agora, posteriormente, a execução das obras. Então, isso é que constitui, vamos dizer assim, o rol de informações para suportar a manifestação sobre aquilo está causando impacto ou aquilo já, os impactos foram administrados, aquilo está significando risco ou não está significando risco, melhorou o ambiente, não melhorou, ou seja, nós temos de todo o monitoramento e fiscalização que foi realizado, nós temos segurança hoje para suportar as informações sobre esse empreendimento. E a VLI Logística está contento daquilo que está sendo cobrado e imposto pela CETESB? Está. Tem outras etapas ainda de saneamento para serem feitas. Ela não deixa a desejar. Não deixa. Ela não está devendo nada para a gente em termos de cumprimento de medidas. Ok. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Eu só queria esclarecer que o deputado Maurici estava inscrito, mas teve um compromisso, um problema, e não está mais conectado. Nós temos quórum, e eu vou, então, abrir a palavra para aqueles que desejem formular alguma indicação de pessoas a serem ouvidas, enfim, alguma sugestão para que a gente possa dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Então, fica quem desejar se manifestar pode solicitar verbalmente mesmo, e a gente passa a palavra. Eu queria ouvir sugestões, então, dos deputados presentes a respeito da próxima sessão. Quem gostaria que alguém gostaria que seja ouvido, enfim, que providência a CPI deve tomar. Presidente Barro Munhoz, desculpa, Walter, desculpa o meu atraso, estava imaginando que era 11, estava imaginando que era 11 horas aqui. Mas está na hora. Como eu soube de um parecer técnico que foi elaborado por um químico, engenheiro, professor, eu acredito que ele é mestre, Hélio Lopes dos Santos, e também por uma professora doutora Silvia Sartor, é uma bióloga oceanográfica, eu estava imaginando que talvez fosse o caso de convidá-los para a gente ouvi-los, né, nesse processo, nessa CPI. É uma análise técnica, na ocasião, solicitada pela Associação de Combate aos Poluentes. E eles fizeram um parecer técnico que eu acho O senhor teria a localização deles, o endereço deles, algum dado mais para a gente se comunicar e convidá-los? Então, não vamos, é convite, não é uma convocação, é um convite, é isso? É um convite. A minha assessoria pode localizar. Pode localizar? Caso, pode localizar. Okay. Então, só repetindo o nome do deputado Walter, por favor. É o professor Hélio Lopes dos Santos. Hélio Lopes dos Santos. E professora doutora Silvia Sartor. Professora doutora Silvia Sartor. Ok. Mais alguma sugestão a fazer? Um requerimento do deputado Luiz Fernando com 4 sugestões. Tem um requerimento do deputado Luiz Fernando para convocação de 4 depoentes. Protocolado ontem. Foi protocolado ontem. Então, na próxima reunião, nós analisaremos esse requerimento do deputado Luiz Fernando e o requerimento também do nobre deputado Walter. Alguém mais deseja formular alguma sugestão ou indagação? Bem, não havendo, nós convocamos, então, a próxima reunião. Vamos voltar a fazer na quarta-feira, então, tudo bem? É melhor que seja na quarta, não é verdade? 27 de outubro, às 11 horas, que também é o melhor horário para todo mundo.
Então, eu agradeço ao doutor Domênico, ao doutor Bevilacqua, agradeço a presença de todos os deputados. Tivemos um quórum elevado de 7 deputados presentes. E agradeço também ao deputado Ricardo Madalena pelas oportunas perguntas, ao professor Walter pela sugestão e também ao deputado Luiz Fernando pelas convocações que sugeriu para que possam ser discutidas na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, então, convoco a próxima reunião para a próxima quarta-feira, às 11 horas, dia 27, e agradeço a todos. Está encerrada a presente reunião.